Guto Graça sempre com a gente, analisando, acompanhando de perto o que está acontecendo nas redes. E nessa semana o Guto começa conversando com a gente sobre a internação do presidente Jair Bolsonaro, levado às pressas para o hospital em São Paulo depois de passar mal durante as festas de fim de ano. E a história do camarão, que também acabou sendo, segundo o médico do Bolsonaro, motivo da contaminação do presidente. Fala, Guto, bom dia. Bom dia, Barão. Foi numa velocidade que aquela coisa, o Bolsonaro demanda uma cobertura diária de redes para a gente ter essa compreensão. Primeiro que no dia 2 é aquela forma que sai, dia 3 nas redes passa a ser 70% do assunto que mencionava político era a internação, com mensagens não carinhosas, mensagens solidárias, mas assim, era o assunto político a internação do presidente. Porém, no dia seguinte, Barão, o assunto cai vertiginosamente, cai 35%, tanto ataque quanto defesa. E no dia 5, ele sai da internação com alta, ainda bem, como eu sempre desejo a saúde de todas as pessoas, que bom que saia. E só que aí tem um fenômeno, às 21 horas, votos de saúde ou qualquer coisa que desejasse bem ao presidente eram 4 vezes menor na bolha de 4 milhões que a gente checou do que os ataques que ele fez à cantora baiana. Ou seja, já tinha passado um momento ali, saiu o presidente com a camisa do moleque travesso. Por favor, não estou chamando o presidente de moleque travesso, que a camisa do Juventus que ele saiu é chamado moleque travesso. Saiu lá com a camisa do Juventus, foi para um evento e o assunto simplesmente sumiu das redes como um todo, Barão. Tanto os votos de saúde quanto os haters contra o Bolsonaro. Ou seja, o assunto foi na mesma velocidade, foi incrível como ele sumiu. Entrou e saiu, já não se fala mais nisso. Sumiu, mas foi substituído pela fala dele, pela cantora baiana. Guto, não consegui entender bem isso. Quando some o assunto sobre a saúde... Mais ou menos isso. Ah, ok. Exatamente. Na bolha dele, ontem, às 21 horas, ninguém mais falava da saúde, ninguém estava desejando força, presidente estava se compartilhando um ataque. Ou seja, o pessoal gosta de atacar, às vezes de celebrar até mesmo as pessoas que se gostam, é um pouco diferente, são formas que se tem de participação, entendeu, Harry? Ô, Guto, e sobre Covid, rapaz? Começo de ano, muita gente preocupada, né? Sem saber se está com gripe, se está com Covid, dificuldade de teste, a gente tem falado sobre isso, filas e mais filas. Nas redes também, imagino que tenha voltado esse tema, né? Barão, incrível, assim como a sensação que eu tenho, desculpa a analogia que vou fazer, é um desenho infantil, Caverna do Dragão, que as crianças nunca conseguiam sair, ficavam sempre aprisionados. O que foi? A gente já vinha com o assunto Covid em queda, mas assim, queda vertiginosa dos engajamentos. E o que a gente recebe de presente em 2022? Olha que interessante, no mau e no bom sentido, para a gente ficar olhando. Primeiro, o assunto correlato ficou 15% maior no dia 1º de janeiro ao dia 5, às 23 horas e 59 minutos, do que no mesmo período em dezembro. É como se o assunto estivesse voltando à tona. E a gente aí está isolando o assunto, inclusive, de vacinação infantil. É para a gente entender como é que a gente começa a ficar aprisionado no assunto. Porém, chama atenção, pergunta sobre testes, 10% do volume do assunto. Ou seja, parecia, onde faz teste, quanto é que é o teste, como é que eu faço? Parecia que a gente estava voltando àquele período da pandemia anterior mesmo à vacina. Era pandemia, repito, em percepção de redes. A parte que me cabe nesse latifúndio é entender o que as pessoas falam e não conseguir entender sobre infectologia ou até mesmo sobre os dados da saúde. A gente fala de percepção. E Barão, Helen e ouvintes, uma percepção de redes que acho que vale a gente dividir aqui, não é um dado de secretário de saúde, mas é um dado de redes que demanda que a gente pense junto. O aumento do relato em redes de pai, mãe, do próprio jovem indo, considerando o jovem abaixo de 25 anos, 30% maior do que em dezembro
o relato de eu fui positivado nos 5 primeiros dias de janeiro e os 5 primeiros dias de dezembro. Ou seja, parece que tem algum retorno estranho de algo, Barão, que eu já estava tentando programar a viagem para ir beber meu café com você aí, querido, a gente está devendo desde o ano passado, visitar a filha, mas parece que o assunto começa a voltar não só mundialmente, como aqui também nas redes. Não é imprensa falando sobre vacina, testes, tem que parar com isso. São pessoas procurando. O engajamento sobre o assunto voltou em níveis maiores agora. É fato ou não? Isso é um dado que eu posso passar. Não, então, mas acho, Guto, que tem realmente a ver com o que a gente está observando aqui nos Estados Unidos, né? Que essa variante Ômicron pega geral, pega para valer. Recordes e mais recordes sendo batidos todos os dias por aqui. Importante dizer que, apesar dela contaminar mais, ela é menos letal do que variantes anteriores. Mas esse cenário que você está retratando, né, é o que eu acompanho aqui no meu grupo de WhatsApp dos meus amigos, familiares no Brasil. Todo mundo relatando que alguém próximo está contaminado, está indo fazer teste, enfim. É algo igualzinho está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Então realmente, a gente não é especialista, não é médico, né? A gente acompanha de perto e ouve médicos especialistas uma realidade. Essa história de ficar horas e horas e horas em fila, né, para saber se está com Covid, se está com a gripe, né, com características, sintomas muito parecidos, também acaba repercutindo nas redes. Tomara, Guto, que seja só aquele susto, sabe, aquela história para a gente ficar atento e tudo mais, tomara que não tenha uma repercussão, e aqui nos Estados Unidos até que não teve a mesma quantidade de mortes que teve, por exemplo, na época da Delta, é a metade, mas como se tem um universo muito maior contaminado, assusta todo mundo. Não sabe se manda seu filho para a escola, se volta a ter trabalho em casa, né? Qual é a rotina nessa contaminação. E isso, evidentemente, gera dúvidas e questionamentos nas redes sociais, como o Guto está falando, né, Guto? Exatamente, para o homem comum, para o diretor de RH, Barão, você acabou de falar algo que você vê a movimentação naqueles grupos mais fechados de como é que vai ser essa volta? E se voltar agora? E com a Ômicron? Pode voltar? Ou seja, o presencial que já estava sendo mais ou menos traçado, volta a ser retraçado. Ou seja, a gente na pandemia joga um jogo, parece que às vezes volta uma casa, volta 2 casas, avança alguma, e parece que vai ser um pouco assim, sabe, Barão? A gente foi aprendendo a conviver com o que a gente achava que não daria para conviver. Ou seja, não estou passando pano para a humanidade, mas a gente vai aos trancos e barrancos vencendo. Parece que contra tudo e contra todos, mas vamos em frente. É isso aí. O Guto Graça volta na próxima semana conversando com a gente, acompanhando de perto o que acontece nas redes do Brasil e do mundo. Grande abraço para você, Guto. Até a próxima. Grande abraço para você, Barão, Ellen, todos os ouvintes. Beijo no coração e ainda dá tempo de dizer feliz 2022 para todo mundo. É isso aí. Valeu.